Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom gente, agora aqui estou novamente na horta vertical para iniciarmos mais um vídeo sobre cultivo, que será basicamente o cultivo da chicória ou escarola, tá bom gente? Bom, cultivo da chicória ou da escarola, né, como depende da região, ela é bem semelhante ao do alface em termos de cuidados gerais. Então eu vou estar falando aqui os cuidados gerais dela, mas eu vou estar voltando depois no vídeo lá na frente com ela grande para mais alguns detalhes. Ou seja, basicamente a chicória ela tem os problemas semelhantes de pendoamento do alface, porém bem menos que o alface. Então, a chicória ela é muito mais resistente a pendoamento. Ela forma cabeças com muito mais facilidade, mesmo em condições um pouco mais quentes. Claro que quando está muito quente, a chicória costuma não desenvolver muito bem. E no verão, gente, ela é uma hortaliça um pouco mais chata para a gente cultivar. Tem menos variedades do que o alface, tem menos plantas resistentes ao calor intenso, tá bom? Então, é uma hortaliça típica de inverno, que no verão, quando é muito quente, a gente evita o seu cultivo, tá bom? Mas agora, outono, inverno, início da primavera, o cultivo dela vai tranquilinho, bem tranquilo. A chicória é bem mais rústica do que a alface, ela é muito rústica, ela é fácil, dá plantas muito bonitas e dá muito certo também no sistema PET, tá bom? Também, gente, em relação à chicória, assim como no alface, no outro vídeo, quem viu, do alface vai estar aqui linkado para vocês. Você também pode cultivar nos mesmos sistemas, ou seja, adquirindo mudas ou também você semeando. No caso aqui, se a gente tivesse adquirido muda, aí seguiria os mesmos cuidados que eu já falei por alface, por exemplo. Os cuidados de adubação são semelhantes aqui, gente. Não muda muito, ou seja, uma boa adubação pré-plantio, na hora de plantar, com bastante adubação orgânica, ou estercos, ou bocacha, ou torta de mamona e farinha de osso. Muito importante para a planta poder ter condições de desenvolver bem saudável, com folhas bem fortes e raízes vigorosas. E depois dessa adubação de plantio, é mais interessante, é mais fácil a gente estar utilizando os adubos líquidos, gente, solúveis, beleza? Então, por exemplo, se você plantou a sua chicória uma semana depois que você já plantou de muda, se você plantou ela de muda, comprou a mudinha lá e plantou, uma semana depois que você já plantou, você já pode começar as adubações com adubos líquidos, que podem ser adubos orgânicos, como bocache ou ou chorume. Lembrando que no caso dos líquidos orgânicos, normalmente a dosagem é 1:10, uma parte para 10 partes de água, tá bom? A gente dilui ele e aplica normalmente final da tarde, meio da tarde para final da tarde. Muito importante isso. Essa adubação a gente deve fazer semanalmente, gente. Semanalmente após o plantio da nossa muda, tá bom? No caso de semente, se a gente plantou de semente, a gente começa mais ou menos a adubação de 1 a 2 semanas após a germinação dessa semente. A gente já começa com esses adubos líquidos, que, como eu falei, pode ser orgânico ou pode ser desses líquidos comerciais que a gente compra. Por exemplo, um da Forte, qualquer marca de adubo. Sempre na formulação 30-10-10 ou 10-10-10 no máximo, ou 20-20-20, gente. Nunca um com muito fósforo nessa fase, tá ok? Porque é uma planta de folhagem, então a gente precisa de mais nitrogênio para ela poder justamente desenvolver bem a sua folhagem, a sua cabeça. Isso é muito importante no caso da chicória, gente. Além disso, além dessa questão de adubação semanal, que vai até a colheita final, a gente está adubando. Gente, até quase o final da colheita, a gente tem que estar adubando ela. O calciboro, adubação com calciboro, assim como no alface, é fundamental. Ou seja, vocês precisam aplicar calciboro
na chicória de vocês também, gente, para evitar a queima dos bordos das folhas novas, para evitar que aconteça aquelas queimaduras que estragam a nossa folhagem, nossa chicória, tá bom? Então, muito importante a adubação calcibórica, que pode ser também semanal, intercalando com a adubação líquida, seja orgânica ou seja mineral, que você vai utilizar em sua chicória aqui. Bom, ambiente como os outros são sol pleno também. A rega, na fase que ela está mais novinha, ela precisa de mais água. Quando ela está mais antiga, ela precisa de menos água. Ou seja, você vai molhar de preferência mais só uma vez por dia. E de preferência pela manhã, gente. Salve se tiver realmente extremamente seco e muito quente. Aí talvez 2 vezes seja necessário. Mas a planta novinha, normalmente de 1 a 2 vezes por dia. A planta mais velha, mais perto da colheita, a gente vai molhar pelo menos 1 vez por dia, mas pela manhã, evitando a rega noturna ou perto da noite para evitar doenças, gente, ok? E a chicória, por ser muito rústica, por ela ter uma rusticidade grande e uma resistência boa ao pendoamento, então, mesmo na PET, ela tende a formar uma cabeça legal. Mas, claro, não vai ficar grande igual a cabeça no chão, quando a gente planta no chão, mas ela forma a cabeça legal. Tanto que vocês vão ver, eu vou deixar apenas uma planta. Aqui eu tinha colocado 2, mas eu vou só deixar uma planta nessa garrafa para a gente ver justamente essa cabeça se formando. Mas você, a partir do primeiro mês que a planta já começou a formar aquele esboço de cabeça, a partir do primeiro mês de plantio da muda, você já pode começar a colher as folhas. E assim ainda vai durar um bom tempo a colheita dessas folhas dela. Pelo menos mais um mês e meio antes dela começar a pendoar, você ainda vai conseguir colher algumas folhas. Claro, se você plantou numa época ruim, quente, ela vai pendoar rapidinho e o consumo dela vai ficar imprestável, porque a folha fica realmente bem ruim, gente. Beleza? No caso, se a gente plantou de semente como o meu aqui está de semente, a gente vai precisar, no primeiro mês, basicamente, ela vai crescer até isso. Aqui ela está com 3 semanas, quase um mês. Está bem bonita, vocês podem ver, as mudas estão bem fortes, bem saudáveis. E depois desse primeiro mês é que ela vai atingir o porte. A gente tem que, nesse primeiro mês agora, gente, até não deixe chegar mais para frente. Aqui já está até passando do ponto, a gente tem que raliar. Nesse ponto, de 2 semanas após semeadura a 3 semanas após semeadura, como aqui, você já tem uma ideia de quais são as melhores plantas para a gente deixar na nossa PET. Lembrando aqui, podemos deixar de 1 a 3 plantas no máximo, só que quanto mais planta você deixar, menor será o tamanho das folhas. Se você deixar só uma planta, as folhas vão ficar maior e ela vai dar mais folha. Se você deixar 2, já vai ficar menor, porque o espaço aqui é muito pequenininho, né? E se deixar 3, vai ficar ainda menor, e assim sucessivamente até você, a não ser que você queira o cultivo super adensado para colher folhinhas pequenininhas e fazer salada disso. Também funciona, beleza? E o espaçamento, como alface, gente, de uma PET para outra, a gente pode botar de 1 palmo, 1 palmo e meio, 1 palmo, 1 palmo e meio, tá de bom tamanho aqui. Vai ter espaço suficiente para cabeça crescer, uma vez que são plantas baixas, ok? Só não pode botar muito colado por conta da luz e por conta da água que vai estar caindo ali e vai estar prejudicando. Esse espaçamento já permite uma boa ventilação, beleza, gente? Não precisa ser mais espaçado que isso, não. E como é muito parecido com a alface, gente, tanto que vocês estão vendo que esse é um vídeo muito mais curto do que o do alface na horta vertical que eu falei, porque é tudo muito parecido. O único trabalho que falta aqui é o raleio, que eu vou fazer e mostrar para vocês o resultado. Então eu vou ralear aqui, vou deixar apenas uma muda nessa aqui. Essa aqui tem menos semente, eu acabei semeando menos, então ela está mais fácil. As mudas da chicória, da escarola, são até bem melhores de trabalhar do que a da
alface, porque ela é mais durinha, ela é mais firme, enquanto a alface é aquele negócio meio molenga, né? Então, é uma planta naturalmente mais rústica. Então, vamos aqui aos cuidados aqui e depois a adubação de cálcio e boro nela, tá bom? Vou ralear aqui e já volto. Prontinho, gente, tá aqui, ó, deixei a muda de chicória, tá bonita ela, ó, a muda bonita e centralizada. Como eu falei que ia deixar só um pé nessa pet, deixei uma muda bem centralizada aqui. E as outras mudas que estão ali eu vou aproveitar, vou fazer um plantio em outro lugar, vou transplantar elas agora, tá bom? Já tá aqui, agora que ela já tá aqui solitária, vou dar um reforço no cálcio e boro dela, tá bom? Já que elas exigem bastante, vou reforçar um pouquinho o cálcio e boro dela. E pronto, gente, é isso que eu tinha que falar de chicória. Nós vamos ver essas plantas mais lá na frente, já fiz aqui. Não vou exagerar. A gente vai ver todas essas plantas lá na frente, quando elas estiverem bem grandes, tá bom, gente? Nos vídeos curtos e no que mais precisar explicar. Se gostaram desse vídeo sobre a chicória em hortas suspensas, gente, deem aquele joinha, se inscrevam no canal, ativando o sininho para receber as atualizações. No mais, um forte abraço a todos e até a próxima em Planta Sem Mistério, gente. Agora eu fui, até a próxima. Tchau, tchau.